Bom dia. Pode ser melhor. Bom dia. Agora sim, eu quero pedir uma salva de palmas para Nossa Senhora mais uma vez. É muito bom iniciar o nosso dia na presença da Virgem Maria, não é verdade? É muito bom estarmos aqui na Canção Nova, neste local sagrado, para vivermos um final de semana repleto da presença de Deus e para aprendermos com a Virgem Maria, aprendermos dos seus ensinamentos, aprender com o seu modelo de vida, a quem nós devemos ser. Eu quero acolher com muito carinho a cada um que veio participar conosco desse retiro em comemoração aos 34 anos da Comunidade Obra de Maria. E quero acolher também de forma muito especial você que nos acolhe através do sistema Canção Nova de Comunicação. É muito bom saber que aquilo que nós temos a oportunidade de experienciar aqui alcança também o seu lar, alcança também o seu coração. Eu quero aproveitar esse momento inicial e mandar um abraço muito apertado aos meus irmãos da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, lá de Goiânia. Alguns peregrinos vieram, são lá da paróquia de Goiânia, que é a minha cidade natal, lá em Pernambuco. E de forma especial os nossos padres, Nosso pároco, o Padre Sérgio, e também o nosso vigário, Padre Alexandre. Que Deus vos abençoe. E também mandar um abraço apertado para minha família, Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó que estão acompanhando e cada um que está sintonizado aqui na Canção Nova. Bom, eu me chamo Anderson, sou membro consagrado da Comunidade Obra de Maria e nessa manhã nós já iniciamos na presença dela e nós vamos continuar na presença da Virgem Maria. O sábado é um dia dedicado na igreja a Nossa Senhora. E o tema da minha partilha é Maria, modelo de todas as virtudes. Maria é o modelo para nós de todas as virtudes. E dizer que Maria é modelo de todas as virtudes é dizer que Maria é modelo de santidade. Eu não sei se você sabe, mas o que leva a igreja a canonizar uma pessoa, a tornar uma pessoa, elevar uma pessoa à honra dos altares, não são os milagres que ela fez, não são os feitos sobrenaturais, miraculosos que cercaram a vida desta pessoa. Isso é importante num outro momento. Mas o ponto fundamental para reconhecer a santidade de uma pessoa é reconhecer nela a prática das virtudes. Até porque Jesus nos diz que você pode realizar milagres e nem se salvar. Não foi isso que ele disse num dos evangelhos agora essa semana? Naquele dia muitos me dirão: Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios, que realizamos milagres, que realizamos tantas curas? E naquele dia eu direi: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Então não são apenas os milagres, mas principalmente uma alma virtuosa. É a prática da virtude que nos diz que aquela alma viveu a santidade. E Maria é para nós um modelo de virtudes, portanto ela é um modelo de santidade. Agora eu queria fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu primeiro chamado? Você sabe qual é a sua primeira vocação? O Catecismo da Igreja Católica nos diz, no parágrafo 1533, que o primeiro chamado que nós recebemos é o chamado à santidade. Essa é a vocação universal de todo ser humano. Independente da sua idade, independentemente do seu estado de vida, seja como pai, seja como padre, seja como celibatário, seja como solteiro, independentemente da vocação, independente do estado de vida, Deus nos chama a sermos santos. Um pai santo, uma mãe santa, um irmão de comunidade santo, um amigo santo, um namorado santo. Em todas as realidades da minha vida, Deus me convida à santidade. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santidade, preste atenção, sem a santidade ninguém verá a Deus. Olha que forte. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Você quer ver a Deus? Quem quer ver a Deus, levanta a mão e diz eu.
Pois então é necessário buscar a santidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão ou minha irmã, seja santo, criatura, porque de outra forma tu não verás a Deus. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, nos diz, é um grande convite de Deus: sejam santos como vosso Pai que está no céu é santo. E nós poderíamos trazer vários versículos do Antigo ao Novo Testamento, onde Deus nos convida à santidade. Só que muitas vezes nós temos uma ideia muito caricata de santidade, o que leva muitas pessoas a dizerem: não, a santidade não é para mim. A santidade é para um grupo seleto de pessoas. Quantas vezes nós nos ouvimos algumas pessoas dizer: não, isso aí é para quem é santo, não é? Muito cuidado, porque isso é uma armadilha do inimigo. Porque se nós tivermos a compreensão de que a santidade é algo muito distante, de que a santidade é um projeto muito difícil, inalcançável, automaticamente eu não vou fazer nenhum esforço para viver algo que de per si eu já sei que eu não vou atingir, que eu não vou alcançar. Então, a ideia da santidade como algo distante é uma armadilha do inimigo. Deus não nos pediria algo insistentemente na Santa Escritura, na Sagrada Escritura, que nós não fôssemos capazes de viver. Se Deus nos pede ser santos, é porque nós podemos ser santos. Então, a santidade não é para poucas pessoas, a santidade é para cada um de nós. E ela acontece na realidade na qual estou inserido. A busca, minha gente, pela santidade é a busca pelo meu aperfeiçoamento como pessoa. À medida que eu busco ser um pai melhor para os meus filhos, à medida que eu busco ser uma mãe melhor para os meus filhos, uma esposa melhor, um esposo melhor, um irmão de comunidade melhor, um amigo melhor, esse meu aperfeiçoamento como ser humano, como gente, é o que me tornará santo. A santidade, ela acontece no cotidiano, no dia a dia e nas pequenas coisas. Então, é possível ser santo? É possível. E não só é possível, como a igreja nos apresenta vários exemplos de santidade. Várias pessoas que, assim como eu e você, alcançaram a santidade, viveram a santidade e são para nós exemplos. Você tem algum santo de devoção? Qual é o seu santo de devoção? Padre Pio. Quem mais? São José. Santo? Nossa Senhora das Graças. A minha é Santa Faustina. Maria Eduarda é o beato Carlo Acutis, né? Futuro santo, né? Agora dia 1º o Papa vai anunciar a data da canonização do nosso beato Carlo Acutis, né? Uma alegria e um exemplo para nós que somos jovens. Bom, temos muitos santos. Santa Teresinha. Esse ano estamos tendo a graça, várias paróquias, de receberem a relíquia, né, de 1º grau de Santa Teresinha. São tantos e tantos santos na igreja que são para nós referências. Agora, todos esses santos têm algo em comum. Você sabe o que é que eles têm em comum? Todos os santos, independente da época em que eles viveram, independente do estado de vida, se era como padre, como freira, como leigo, todos os santos canonizados da igreja têm algo em comum. Todos eles tinham a Virgem Maria como seu principal modelo de virtudes. A Virgem Maria é a referência maior. O pregador da Casa Pontifícia, o Frei Raniero Catalamessa, um tratado mariano que ele escreveu, ele nos diz que quando nós olhamos para Maria, nós temos a oportunidade de compreender quem nós deveríamos ser e não somos. Maria é a obra-prima das mãos de Deus. Maria é o nosso modelo maior. Modelo, vocês sabem o que é, não é? Modelo é a referência a respeito de algo que eu desejo imitar. É a referência a respeito de algo que eu quero copiar. Por exemplo, eu gostei muito dessa jaqueta, então eu quero outra igual, para dar de presente. Então eu levo ela na costureira para ela tomar como modelo. Ela vai fazer uma cópia, não é assim? Ela vai fazer uma igual. Então, quando eu olho para Maria, eu vejo o meu modelo de ser humano.
Nenhum ser humano amou mais a Deus do que Maria. Nenhum ser humano foi mais obediente a Deus do que Maria. Nenhum coração plenamente humano foi tão submetido à vontade de Deus como Maria. Foi tão disponível ao amor do que Maria. Então, quando nós olhamos para Maria, nós vemos qual era o projeto de Deus para todos nós. A vontade de Deus era que todos nós fôssemos como Maria. Mas esse projeto original de Deus foi interrompido momentaneamente pelo pecado. O pecado nos impossibilitou de sermos como ela. Mas pela morte de Jesus na cruz e pela força do Espírito Santo, é possível voltar ao projeto original. Lá no Gênesis, Deus criou o homem e a mulher santos, puros, obedientes. O Gênesis vai dizer que havia uma relação de intimidade entre o Criador e a criatura, a ponto de que Deus passeava no jardim, encontrava com o primeiro casal, conversava com eles. Havia uma íntima relação entre o Criador e a criatura, mas acabou-se, isso foi interrompido pela desobediência e pelo pecado. Mas pela graça de Jesus na cruz do Calvário, que nos resgatou pelo seu sangue, nós podemos voltar ao projeto inicial. E o chamado à santidade significa isso, voltar ao projeto inicial para nós, que é sermos santos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Diga para a pessoa que está do seu lado: você, bonito ou feio, você é imagem e semelhança de Deus. Só que tem um detalhe, olha para cá. Nós somos imagem e semelhança. Só que assim como uma imagem, às vezes ela fica borrada, manchada, assim o pecado fez em nós. O pecado manchou a imagem e semelhança que nós somos de Deus. Então, se você quiser uma referência perfeita dessa imagem e semelhança que nós devemos ser, olhe para Maria. Ela não teve pecado. Então, ela é o modelo maior de quem eu preciso ser. Todos os dias eu preciso pensar assim: o que falta em mim para ser como Maria? E aí eu vou tentando dar passos para ser humilde como Maria, guardar o silêncio como Maria, ser obediente como Maria, disponível ao amor como Maria. E se lhe serve de consolo, deixa eu dizer algo para você: nós nunca vamos conseguir ser como ela. Nunca. Não é possível. Agora, o que nós queremos, o que nós almejamos, é ser pelo menos um pouquinho parecidos com ela. Tem uma música na igreja, né, de Adriana, que diz assim: eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Minha gente, se você for um pouquinho do que Maria é, você será um grande santo. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Os santos que nós acabamos de citar, São Padre Pio, Santa Teresinha, São João Paulo II e tantos santos, eles só foram santos, eles só chegaram à santidade porque eles foram um pouquinho do que Maria é. Eu queria ser um pouquinho do que ela é, e eu já serei grande coisa. Porque como ela, eu sei que não é possível. Então Nossa Senhora, ela nos ensina com seu exemplo de obediência e de amor a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quem trouxe a Bíblia diz eu. Glória a Deus. Então abra no Evangelho de Lucas. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Você vai abrir lá no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou citar alguns versículos. Só aqui, na passagem em que o anjo visita a Virgem Maria e na passagem em que Maria visita a sua prima Isabel, nós conseguimos identificar pelo menos 7 virtudes de Maria. São Luís Maria de Montfort, naquele livro que eu recomendo a todo católico que leia,
o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Lá no tratado, São Luís Maria de Montfort diz algo muito bonito. Ele diz que a devoção a Maria, ela só faz sentido, e ela é uma devoção santa, porque ela nos leva a imitar as suas virtudes. Isso significa que de nada adianta, minha gente, de nada valem os terços que eu rezo, as peregrinações que eu faço, as práticas de devoção, tudo aquilo que eu faço, as práticas devocionais para Maria, se elas não me levam a uma mudança de vida e a me tornar um pouco parecido com ela cada dia, são experiências vazias, são experiências infrutíferas. A devoção a Maria só faz sentido na medida em que eu vou me assemelhando a ela. A reza do terço precisa produzir em mim um desejo de santidade. E quem nunca teve essa experiência? Às vezes você está frio na fé, às vezes você está passando por uma crise e você vai rezar o terço. E quando você termina de rezar o terço, parece que Nossa Senhora lhe deu um abraço e você sai daquele terço mais edificado, com um desejo novo de buscar a santidade, com o desejo de buscar a confissão. Não é verdade? Porque Nossa Senhora, como nossa mãe, está ali nos educando. Se ela educou Jesus, o Santo dos Santos, se Nossa Senhora educou todos os outros santos que nós citamos, e eles só chegaram à santidade porque tinham como referência o exemplo dela, então também na nossa vida, Maria deseja nos formar, nos educar, nos instruir. De nada adianta as nossas práticas devocionais se eu vivo a minha vida do mesmo jeito. Terminou o texto, continuo do mesmo jeito. Não cumprimento as pessoas, não sou delicado, não sou sensível às situações que me envolvem, sou desobediente, faço o que eu quero, né? Então, se você tem uma vida completamente distanciada das práticas devocionais, é uma prática vazia. As práticas, a devoção mariana, ela só faz sentido, vai dizer São Luís Maria de Montfort, quando nos leva a imitar a pessoa de Maria, quando me faz ser um testemunho de alguém que ama Maria. E se você for, isso será reconhecido pelas pessoas. Eu vou contar um breve relato para você, um breve testemunho. Uma vez eu fui fazer companhia à minha avó que estava internada no hospital, né, e eu precisei passar um tempo com ela lá. E assim que eu cheguei nesse hospital, eu comecei a cuidar dela, sentei ali perto da cama, estava lá com ela, e eu percebi que tinha uma pessoa que olhava muito para mim. Ela estava no mesmo corredor que eu, era uma sala, um quarto bem grande, e ela estava lá no final, mas ela olhava insistentemente para mim. E pela forma dela se vestir, ela cantava muito bem, então ela começou a cantar várias canções religiosas, e eu percebi que ela era de outra religião, ela não era católica. Mas ela olhava muito para mim, e eu estava começando a ficar constrangido, né? Então eu me virei de costas, eu sentei de costas para o final onde ela estava. E de repente ela tocou aqui no meu ombro, eu não falei nada. Eu não cheguei, não tinha nenhuma referência em mim de que eu era consagrado da obra de Maria. Inclusive nesse dia nem a medalha eu levei, eu esqueci. Então eu estava sem nada que me dissesse assim, esse menino aí é religioso. Na hora de sair, às pressas, pegar a mala para ir para o hospital, esqueci a medalha. E olha que eu estava, nessa época, eu estava vivendo uma crise vocacional. Isso foi o mais bonito. E aí essa senhora, eu estava de costas, ela tocou em mim, no meu ombro. Quando eu olhei, ela olhou para mim e disse assim, eu posso sentar do seu lado? Eu disse, pode. Aí ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, ela nunca me viu. E depois desse dia, nunca mais eu a vi. Porque a pessoa a quem ela estava fazendo companhia teve alta e perdemos contato. Mas ela olhou para mim e ela disse assim, você tem algo diferente na sua vida. Porque desde que você chegou nesse hospital, até o clima mudou. E eu, desde que você chegou, ela me dizendo, desde que você chegou, que eu olho para você e eu tento identificar o que é que esse menino tem. E ela me dizendo, viu, eu já estava constrangida de tanto olhar para você, mas você tem uma luz muito forte. Mas me permita lhe dizer. Eu disse, pode falar. E ela já estava chorando e eu também, né? E ela disse assim, mas eu vejo que no seu olhar também tem trevas. O inimigo quer lhe afastar do propósito de Deus para a sua vida.
Vejam, eu estava numa crise vocacional. E ela disse, o inimigo quer roubar você da sua vocação, do propósito de Deus para a sua vida. Não fuja do plano de Deus. E aí ela começou a me edificar ali, uma pessoa que era de outra religião. No final, ela nem sequer me perguntou, olha, você quer aceitar Jesus, você quer mudar de igreja, você quer visitar a minha... Não, ela não fez convite nenhum. Pelo contrário, ela disse, procure as lideranças da sua igreja, se aproxime deles, se agarre à vontade de Deus. Não permita que o inimigo roube você do propósito de Deus para a sua vida. Seja fiel. Cantou uma música para mim, me deu um abraço e foi embora. Então veja, eu não falei uma palavra, mas eu cheguei ali naquele lugar e uma pessoa de outra fé sentiu que tem uma pessoa consagrada ali. Isso só acontece por causa de mim? Não. Isso acontece com todos nós à medida que nós nos entregamos a Deus, que nós buscamos a Deus. Lembram quando Maria chega na casa de Isabel e Isabel fica cheia do Espírito Santo? São Francisco de Assis uma vez nos chamou um irmão, disse assim, vamos evangelizar. E os dois saíram do convento e começaram a passear, e aí passaram por um bar e várias pessoas bebendo, e aí o irmão fez assim, pronto, é aqui que a gente vai evangelizar agora. E São Francisco continuou. E o irmão atrás, e São Francisco na frente. Aí de repente passam por um local de prostíbulo, tinha várias prostitutas, e ele disse assim, pronto, é aqui que a gente vai evangelizar. E São Francisco continuou o percurso. De repente ele passa por um monte de pedintes. Aí ele pensou, agora, São Francisco vai evangelizar. E São Francisco continua. E depois de praticamente cruzar a cidade em becos, ruas, vielas, São Francisco volta para o convento. E aí o irmão faz assim, irmão Francisco, o senhor não disse que a gente ia evangelizar? E São Francisco fez, nós evangelizamos. Porque aonde nós passamos, quem olhou para nós, lembrou de Deus. Assim tem que ser na nossa vida. Se necessário... Se necessário, usemos palavras, mas muito cuidado com a nossa vida. A sua vida pode ser o evangelho que o outro está precisando ler. Raniero Catalamessa diz que Maria é um evangelho vivo. Ela não precisa falar nada. Ao olhar para ela, Maria me aponta a Deus. E as almas devotas de Maria, as almas consagradas à Virgem Maria, têm essa graça de ser canal de Deus. E sabe para quem é que você vai ser canal de Deus? Primeiro, para aqueles que convivem com você. É na sua casa, é na sua família. Esse é o primeiro lugar onde você precisa ser esse instrumento da graça de Deus, como a Virgem Maria. Como eu posso, meus irmãos e minhas irmãs, abrir a minha boca para dizer que eu sou obra de Maria, se as minhas ações são completamente diferentes da obra dela? Qual é a obra de Maria? Gerar Jesus. Se eu não estou gerando Jesus na minha vida, para o outro, eu não posso dizer que sou devoto de Maria. Eu não posso dizer que eu sou consagrado a Maria. Eu não posso dizer que eu sou obra de Maria. Mas eu só consigo ser um pouquinho do que Maria for se eu me abrir a esta graça. Então vamos aprender do exemplo dela. Eu não vou ler, como eu disse, o texto todo, mas eu vou citar alguns versículos dessa passagem do capítulo 1. Nós vemos nessa passagem, que eu acho que na Bíblia de todo católico deve estar grifado, né? Deve estar com uma marcaçãozinha aí, um texto que nós temos muito carinho. É o anúncio, né, do anjo à Virgem Maria. E o texto começa dizendo que o anjo Gabriel foi enviado no 6º mês a uma virgem chamada Maria. E o anjo Gabriel chega na presença dela, onde ela estava, a saúda, ave cheia de graças. E Maria, o texto vai dizer no versículo 29, diz assim: perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Perturbou-se ela com essas palavras. Inquietou-se, ficou inquieta. O que significa isso? Um homem que eu não conheço chega aqui e me saúda. Ficou inquieta. O que é que ela faz? Silencia. E começa a pensar no que significava essa saudação. Ao longo de todo o evangelho, nós vemos que algumas coisas Maria não entendia. Quando os reis magos visitam Jesus, o texto diz, Maria não entendeu aquilo. Leva ouro, incenso, mirra. O texto diz, Maria não entendeu o significado daquilo, mas guardava todas as coisas no coração. Vários momentos no evangelho, Maria silencia e guarda no coração. Só aqui eu já tenho uma virtude de Maria,
o silêncio contemplativo. Quantas vezes nos acontecem coisas que nos perturbam, coisas que nos inquietam, coisas que nos tiram um pouco do sério. E diferente de Maria, nós não silenciamos. Nós gritamos, nós vamos lá para dizer cobras e largatos. Nós chegamos lá e queremos impor, apontar o erro do outro e dizer poucas e boas. Nossa Senhora, no momento em que se angustiava, no momento que algo lhe perturbava, no momento que ela viu tudo aquilo acontecer com seu filho, Nossa Senhora não estava na cruz esbravejando contra Deus. Nossa Senhora não estava lá questionando o amor de Deus por Jesus. Nossa Senhora não estava gritando nem xingando aqueles que faziam aquilo tudo com seu filho. Nossa Senhora estava em silêncio e guardando todas as coisas no coração. Olha, o silêncio contemplativo de Maria é um exemplo para cada um de nós. Eu lembro aqui de uma história uma vez que uma pessoa recém-casada, ela casou com um homem que era viciado em jogo. Ela não quis casar, essa história é real. Ela não quis casar com ele porque ele era viciado no jogo, perdia muito dinheiro no jogo. E aí ele prometeu, olha, eu não vou mais jogar. Vou me afastar disso, não vou mais. E ela consentiu então em casar com ele. Ela viu que ele estava disposto a mudar. Eles casaram, mas menos de um ano de casados, ele voltou ao vício. Então, todas as vezes que ele saía do trabalho e que chegava tarde em casa e ela sabia que ele estava gastando dinheiro no jogo, ela já ficava lá na sala esperando ele chegar. Quando ele chegava, então ela lhe dava aquele carão, os dois brigavam, iam dormir separados. E assim foi durante muito tempo, muito tempo. Até que conversando com a sua mãe, contando o que estava acontecendo e dizendo que ela estava decidida a se separar, a acabar com aquele casamento. Ele gastava o dinheiro todo do mês no jogo. A mãe dela, muito sábia, diz, minha filha, faça o contrário. Todas as vezes que ele chegar tarde, você acolha ele com um abraço, com um beijo, trate ele muito bem, não toque nem no assunto e veja o que Deus vai fazer. E assim foi feito. Todas as vezes que ele chegava tarde, ele entrava em casa, ela, meu amor, uma hora dessa, você na rua, eu preocupado com você, a cidade do jeito que está, tanta violência. Eu estava aqui esperando, eu só ia conseguir dormir em paz depois que você chegasse. Eu dava um abraço nele, boa noite, ia dormir. E ele já ficava, oxi, o que foi que aconteceu? Ele já estava esperando aquele carão, né? Aquela acolhida de sempre, e ela tem uma atitude completamente diferente. E de outra vez, meu amor, que bom que você chegou. Eu acabei de fazer aquele bolo que você ama. Vamos juntos, vamos tomar aquele bolo com um cafezinho que eu vou fazer agora. E eles iam, conversavam, não tocavam no assunto do jogo. Mas a atitude dela, cada dia, depois que ele chegava do jogo, foi fazendo ele refletir. E uma vez ele estava na mesa do jogo, e quando era para fazer a última aposta, onde ele poderia perder tudo, ele lembrou, meu Deus, eu tenho uma mulher em casa que está me esperando, uma mulher que me ama, uma mulher que me trata bem. Não é justo eu fazer isso aqui com a minha família. Não é justo eu fazer isso aqui com ela. E dali ele se levantou, foi para casa, se ajoelhou aos pés dela, pediu perdão e nunca mais voltou ao vício. O que o amor não constrói, a raiva não constrói. O que o amor não constrói, a raiva não constrói. Então faça com Maria, silencie. Ofereça uma rosa, em lugar de você oferecer espinhos. No lugar de você dizer tudo aquilo que você queria, guarde no coração, coloque em oração. E eu tenho certeza que você vai ver muitas realidades na sua casa serem transformadas a partir disso aí. E o texto continua. Maria é anunciada, então, pelo anjo que ela vai gerar o Salvador. Ela foi escolhida para gerar o Messias, o prometido. E Maria diz assim, como isso acontecerá se eu não conheço o homem? Eu queria chamar a atenção de vocês para essa frase de Maria, esse questionamento. Quando Maria olha para o anjo e diz assim, como isso acontecerá? Ela não está duvidando do anjo como fez Zacarias. Lembram que no anúncio do anjo, Zacarias diz assim, como isso vai acontecer se a minha mulher já é de idade avançada? E porque ele duvidou, o anjo disse o quê?
porque estás duvidando das minhas palavras, ficarás mudo, e a sua língua só irá se soltar quando o menino nascer e você colocar nele o nome João, né? O Batista, depois se tornou o Batista, o primo de Jesus. Então, quando Zacarias questiona o anjo, ele questiona duvidando. Maria não. Maria, quando diz como isso acontecerá, ela está se colocando submetida à vontade de Deus. O que ela está dizendo, em outras palavras, é: o que eu posso fazer para colaborar com isso que você está dizendo? Porque Maria sabia que uma mulher só engravida se ela tiver relações com outro homem. Então ela pergunta: eu não conheço o homem. Como isso pode acontecer? O que eu posso fazer? Qual é a minha parte nisso? Veja, outra virtude de Maria, a total submissão à vontade de Deus. Porque às vezes Deus faz uma proposta na nossa vida, nos faz um chamado e nós colocamos tantas desculpas. E nós queremos que seja do nosso jeito. Maria queria que fosse do jeito de Deus e pergunta: o que eu posso fazer? Por onde eu começo para que isso aconteça? E o anjo acalma ela e diz: não se preocupe. Você não precisa fazer nada. O que vai acontecer em você é obra do Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te envolverá, o poder de Deus, o Espírito Santo, te cobrirá com a sua sombra, e o santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Veja, o poder de Deus, o Espírito Santo, o Filho, o Pai, Filho e Espírito Santo. Maria foi a única que teve uma profunda união com a Santíssima Trindade. Ela é a filha do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo. Então aí nos mostra também um espírito de oração, de entrega, de intimidade com Deus, que nós devemos buscar também através da oração. E Nossa Senhora, então, depois que o anjo diz: você só precisa dizer o seu sim. Aí ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Obediência. Ser obediente à palavra de Deus. Eis aqui a escrava. Ela diz no original, ela usa a palavra escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. A obediência. E como é difícil ser obediente. Como é difícil ser obediente, mesmo diante de uma situação onde eu não entendo. Maria tinha plena consciência do quanto iria lhe custar aquele sim. Maria tinha plena consciência do que viria a partir dali, das provações que ela iria sofrer. Mas ela não questionou, ela não chamou o anjo, ela não fez um checklist, ela não fez uma entrevista com o anjo, como muitas vezes a gente quer fazer quando Deus nos chama para algo. Ela não sentou, fez: vem cá, seu anjo, vem cá, sente aqui. Primeiro, eu vou ganhar o que com isso? Segundo, é para criar esse menino quanto tempo? Outra, eu vou criar sozinho, é? Não vai mandar uma pessoa para me ajudar, não? Aí o anjo: não, eu vou mandar São José. E outra coisa, pronto, aí eu vou gerar Jesus e tal. E para o povo aí? O povo vai achar que eu traí José? Eu sou prometido em casamento? Como é que Deus vai me proteger aí do julgamento, dos olhares dos outros? Não. Nossa Senhora não questionou nada. Ela simplesmente disse: faça-se. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Total obediência. São Luís Maria de Montfort diz que é a obediência cega, onde muitas vezes a gente não entende, mas Deus muitas vezes nos convida, meus irmãos. Em alguns momentos na sua vida, Deus não vai deixar as coisas muito claras. Ele simplesmente vai dizer assim: dê um passo. E você vai dizer assim: mas eu não estou vendo o chão. E Jesus vai dizer: mas dê um passo. Mas eu não estou vendo o chão, não faz sentido dar um passo. E ele vai dizer: dê um passo. Lembram lá na libertação do povo de Israel? Se você olhar direitinho no texto, veja que às vezes os filmes, a cinematografia retrata isso de forma errada. Deus não disse assim a Moisés, quando eles estavam na frente do mar, atrás vinham os cavaleiros, né, de Faraó para prendê-los. Deus não disse assim: Moisés, toca o cajado na água, aí depois ele abre o mar e aí então o povo passa. Não foi assim não. Deus diz assim, diga ao povo que avance. E quando eles colocaram o pé na água, foi que o mar se abriu. Veja, primeiro eles fizeram, depois foi que Deus fez o milagre. Deus não abriu o mar primeiro. Então às vezes vai ser assim também na nossa vida, como foi na vida de Maria. Às vezes ele vai dizer assim: avance, faça, se lance, se jogue, confie. E se nós tivermos esse espírito de obediência de Maria, nós não vamos hesitar em dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em seguida, Maria dirige-se apressadamente à casa da sua prima Isabel. O anjo comunica à Virgem Maria
que a sua prima, já de idade avançada, aquela que era considerada estéril, estava grávida. E Maria imediatamente, o texto diz, ela se levantou, versículo 39, levantou-se apressadamente e dirigiu-se às montanhas, a uma cidade de Judá. Disponibilidade em servir, outra virtude de Maria. Ela tinha acabado de saber que ela geraria o Salvador. Ela poderia ter se colocado num pedestal, né? Ela poderia ter dito, não, eu sou a mãe do prometido. Eu sou a mãe daquele que as gerações esperaram. Eu sou a bem-aventurada. Ele disse que eu sou a cheia de graça. Então eu vou me colocar agora num trono porque eu sou a mãe do rei. Foi isso que ela fez? Não. Imediatamente ela pensou, Isabel é de idade avançada, está numa gestação, já no 6º mês, gestação adiantada, ela está precisando de ajuda. E ela dirige-se à casa deles para quê? Para servir, como empregada doméstica, para lavar, para passar, para cuidar. O texto diz que ela passou quanto tempo com ela? 3 meses. Se ela tinha 6 meses de gestação, 3 meses foi o tempo que completou a gestação de Isabel. Então, provavelmente, Maria chegou lá e disse assim, Isabel, você já é de idade avançada, não está fácil para você cuidar da casa, cuidar do marido, nessas situações. Então, pode ficar tranquila, vá se deitar, que eu vou cuidar de tudo para você. E quantas vezes nós fazemos diferente de Maria? A gente sabe onde está a necessidade e a gente faz de conta que não vê. Peçamos a Deus a sensibilidade de Maria, de enxergar a necessidade daquele que sofre à nossa volta e nos colocar à disposição para servir. O que mais nós precisamos hoje é de pessoas na igreja com o coração disponível a servir. Porque às vezes quando chega a hora do trabalho, lá nas nossas paróquias, quando chega a hora de colocar a mão na massa, a gente olha para um lado e para o outro e a gente conta 4 gatos pingados. Às vezes tem uma multidão na igreja, mas na hora de se comprometer, nós não enxergamos quase ninguém. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê um coração disponível a servir aqueles que precisam, aqueles que nós temos a graça, a oportunidade de encontrar. Em seguida, a Santíssima Virgem Maria, ela é saudada por Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de ter junto a mim a mãe do meu Senhor. Veja que Isabel reconheceu a grandeza de Maria. Isabel reconhecia que ela estava diante daquela que foi prometida desde o Antigo Testamento. E qual não deve ser a nossa postura, viu? Como uma pessoa pode dizer que Maria é uma mulher qualquer? Como alguém pode dizer que Maria, a mãe de Jesus, foi qualquer uma? Não. Inspirada pelo Espírito Santo, Isabel vai proclamar que ela é a bendita. O que é bendita? Dizer bem. Bendita, a mais bendita entre as mulheres é a Virgem Maria. Que honra é ter junto a mim a mãe do meu Senhor. Que honra é ter a Virgem Maria na nossa vida. Essa deve ser a nossa postura. Mas mesmo assim, a Santíssima Virgem Maria, em resposta à exaltação que Isabel realiza naquele momento da sua pessoa, ela vai cantar o Magnífica, e no Magnífica ele vai dizer assim, ela vai dizer no versículo 47, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. O poderoso realizou em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ou seja, ela estava remetendo tudo a Deus. Ela estava dizendo, tudo aquilo que acontece na minha vida é obra dEle. A Ele a honra, a Ele o mérito. E se Ele realiza algo em mim, foi porque Ele viu em mim uma pobre serva. Ela se coloca como humilde, como pequena. Aqui nós vemos a virtude da humildade de Maria. Como Maria nos ensina a não nos apegarmos aos títulos, a não nos apegarmos àquilo que as pessoas dizem de nós, porque isso pode inflar o nosso ego, e nós podemos pensar, o que seria da igreja, da paróquia, o que seria do meu trabalho, o que seria da minha família sem mim? Não, nós temos que pensar assim, tudo de bom em mim é graça de Deus, tudo de ruim em mim é meu mesmo, mas tudo de bom que há em mim, eu só consigo fazer, eu só consigo servir, eu só consigo me esforçar para dar o passo, porque eu tenho a graça de Deus na minha vida e a intercessão de Maria. Então eu remeto todos os elogios a Deus e me coloco como pobre servo. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Quando vocês estiverem fazendo tudo o que for preciso fazer, quando nós estivermos servindo, nos dedicando a Deus, buscando a santidade, pensemos assim, nunca pensemos, eu sou melhor do que os outros, não.
Pensemos assim: eu fiz apenas o que era preciso fazer. Eu sou um servo inútil. Um servo inútil. Eu estou fazendo apenas aquilo que eu preciso fazer. É a humildade. É você querer o último lugar. Santa Teresinha, que é a nossa baluarte da comunidade, Obra de Maria, ela nos ensina muito isso. E uma vez, uma das superioras do convento chegou, elas estavam servindo no refeitório, e aí ela fez um campeonato ali entre as irmãs. A primeira que chegar na capela vai ganhar um prêmio. E aí todas as irmãs imediatamente largaram o serviço, tiraram os aventais, correram para saber quem é que chegava primeiro. E Santa Teresinha bem lentamente vai desamarrando o avental, bem devagarzinho, tira o avental bem delicadamente, coloca em cima da mesa. E todo mundo foi embora e Santa Teresinha ficou para trás. Aí essa irmã que propôs, né, quem chegar primeiro ganha o prêmio, ficou olhando ela e disse assim: Santa Teresinha, não, que ela não era santa ainda, né? Teresinha, eu sabia que você nunca ia alcançar esse prêmio. Aí Teresinha responde: pois é, eu prefiro o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga por ele. Esse é um exemplo de humildade. Queiramos o último lugar. Santa Faustina, eu disse que era devoto dela, né? Santa Faustina, ela também dizia isso. Ela dizia: Senhor, me dê a graça de ser como um tapete que é pisado por todos. Eu não quero ser mais do que isso, apenas um tapete. A única coisa que eu quero é ser reconhecida pelo Senhor, não pelos homens. Então Nossa Senhora fez isso. Nossa Senhora nos ensina isso. Mesmo sendo a mãe do rei do universo, foi a mais pobre, a mais humilde da sua época. E Nossa Senhora continua então o texto dizendo que a Virgem Maria, ela diz, né? Isabel diz a ela, no versículo 45, bem-aventurada és tu que creste, porque irá se cumprir todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Vai se realizar todas as coisas que o Senhor prometeu nas nossas vidas. Assim como aconteceu na vida de Maria. Se hão de cumprir todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer como Maria. Bendita és tu que creste, a virtude da fé. É preciso crer em Deus. É preciso pedir a Deus que Ele nos dê a cada dia uma fé viva, uma fé carismática, uma fé expectante, uma fé que me faça sair do meu comodismo e andar sobre águas mais profundas, e andar sobre as águas. Às vezes, quando nós lemos aquela a passagem do apóstolo Pedro, né? Inclusive hoje comemoramos São Pedro e São Paulo. Naquela passagem do apóstolo Pedro, onde ele está no barco, a tempestade acontecendo, os discípulos com medo, todos eles estavam com medo. Pedro pede a Jesus: me deixe andar sobre as águas, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Ele anda sobre as águas, não anda? Ele não anda sobre as águas? Anda, mas ele afunda, né? Muitas vezes nós nos apegamos ao fato de que Pedro afundou. Aí todo mundo diz assim: está vendo, olha, ele teve pouca fé porque ele afundou. Mas se nós pararmos para pensar, Pedro foi o único dos discípulos que andou sobre as águas. Eu gosto de pensar na fé do Pedro, que tirou ele lá do comodismo e que fez ele dar alguns passos sobre as águas, mesmo ele tendo naufragado por um instante e gritado por socorro, mas ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, ele experimentou algo sobrenatural. E eu peço a Deus que na minha vida eu nunca tenha esse espírito de comodismo, que diga assim tá bom, nesse lugar aqui tá bom. Não, eu quero andar sobre as águas, eu quero viver experiências sobrenaturais, eu quero ir para águas mais profundas, eu quero ter experiências com esse Deus, o quanto Deus me permitir vida, eu quero andar sobre as águas, mas isso vai precisar de mim um ato de coragem. Eu preciso ter a coragem de dizer: Senhor, eu quero andar sobre as águas. E se eu naufragar feito Pedro, Ele me levanta. E aí eu tento de novo. Mas Deus me livre de uma fé morna, de uma fé rasa, de uma fé que diz assim: não, aqui no barco está bom. Não. Queiramos viver o sobrenatural. Queiramos ir além. Sigamos o exemplo da Virgem Maria. Ela sempre se colocou à disposição de Deus. E por isso o Senhor realizou nela maravilhas. Anderson, só aqui eu já enumerei 7 virtudes de Maria. Nós poderíamos citar tantas outras virtudes de Maria. A grande pergunta é: como é que eu consigo, Anderson, imitar as virtudes de Maria? Como é que eu vou conseguir imitar as virtudes de Maria? Primeiro eu preciso entender que não é mágica.
Eu não vou acordar num belo dia e vou dizer, pronto, agora eu vou ser santo como a Virgem Maria. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim, que nós nos despimos de um homem velho, com todos os nossos vícios, e nos revestimos de um homem novo, a imagem daquele que o criou, a perfeita imagem e semelhança de Deus na terra é Maria, a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Nos vestimos de um homem novo que se vai restaurando constantemente até atingir o perfeito conhecimento. Então essa transformação ela é constante. Todo dia eu tenho algo para melhorar. Todo dia eu tenho que me esforçar para ser um pouco melhor. E essa modificação ela vai demorar um certo tempo, não vai ser de uma hora para outra, mas eu tenho que olhar para Maria, que é o meu modelo, que é a minha referência, e eu tenho que dizer, pela graça de Deus, eu posso dizer, e eu sei que muitos de vocês também podem dizer, nós juntos podemos, pela graça de Deus, dizer, eu ainda estou muito longe de ser como Maria. Tô. Eu estou muito longe de ser como Maria, mas pela graça de Deus, eu estou bem mais longe de ser o contrário dela. A graça de Deus me faz estar um pouco mais perto, e cada dia mais perto, eu persigo essa meta. Então, cada dia mais perto, cada dia mais perto, cada dia mais parecido com Maria. Então, é preciso contemplar a virtude de Maria, os exemplos de Maria, a pessoa de Maria, e tentar imitar as suas virtudes. Porque os filhos parecem com as suas mães, e nós queremos ser bem parecidos com a Virgem Maria. E para isso, nós precisamos pensar, quais são as oportunidades que Deus me dá? Quais são as oportunidades que Deus me dá para ser santo? Lá no seu casamento, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua realidade de missão. É nessa realidade muito concreta da sua vida que Deus vai te dar a oportunidade de praticar todas essas virtudes, segurando sempre a mão da Virgem Maria, como uma mãe, como uma professora que educa seus filhos. Quem segura no terço, segura nas mãos de Nossa Senhora. Não abandone a recitação do Santo Terço. E peça, cada mistério que você contemplar da vida de Maria, vá pedindo a ela, mãe, me dê a virtude do silêncio. Me ensine a ser obediente. Me ensine a ter essa disponibilidade ao amor. Me ensine a ser sensível à vontade de Deus. E vá pedindo essa graça. E você vai experimentar uma transformação diária na sua vida. Amém? Quero pedir para que você fique de pé. Que juntos possamos olhar para a imagem de Nossa Senhora. E juntos cantar esta canção. Eu quero deixar, vamos dizer a Nossa Senhora, que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E eu quero tentar, mãe, a partir desse dia, se eu ainda não estava tentando, se eu ainda não estava buscando, se eu me afastei desse projeto original, que nesta manhã, inspirado pelo teu exemplo, pelo teu testemunho, pelo teu cuidado materno, que eu possa buscar, Senhora, minha mãe querida, buscar seguir o teu exemplo e as tuas virtudes. Cantemos juntos. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. E digamos juntos, eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Mais uma vez, eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és.